escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Meus de oração, quero desejar a todos os meus preciosos irmãos Deus abençoe a todos, que possam alcançar mais uma oportunidade de ouvir mais esta programação, e quero estar aqui com as Sagradas Escrituras aqui no livro de São Mateus, capítulo 24, no versículo 1 a seguir, qual estarei lendo aqui um sermão profético, o princípio de dores, e começando no versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo-nos: quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e o fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, é muito maravilhoso, aqui encerrando no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Querendo eu frisar aqui neste momento o versículo 4 e o versículo 14, que diz, o versículo 4 aqui a seguir: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E pulando para o versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as gentes, e então virá o fim. Amados, que nós podemos perceber que Deus, Ele tem para nós o melhor da sua palavra, que é as Sagradas Escrituras, conforme nós precisamos dela para que nossos olhos sejam abertos, para nós não viver na base do engano, porque a triste coisa é viver no engano. E quero que durante o meu momento de oração estar aqui orando em favor de todos meus preciosos irmãos e ouvintes que irão ouvir mais essa programação, e que Deus possa abençoar ao teu filho que vai trazer a palavra, nosso precioso irmão, que é uma pessoa muito humilde, de coração muito manso, tranquilo. Ele é uma pessoa que não estou elogiando o homem, mas sim o que Deus colocou no coração dele, e que Deus abençoe a todos, amados irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, tivemos que acelerar aqui a leitura das Sagradas Escrituras na introdução desta programação por motivo de espaços qual temos aqui 25 minutos e 30 segundos para estar efetuando esta gravação.
e para dizer a todos os ouvintes que, quero dizer, o intuito nosso aqui não é usar palavras turvas contra irmãos da mensagem. A Bíblia não mudou. Ela continua a mesma Bíblia a qual Deus escreveu e qual nós estamos aqui para buscar proveito dentro dessa palavra a qual o Senhor nos deu. E a pregação a qual nós iremos ouvir aqui é a Bíblia sendo pregada, é a palavra de Deus. Aqui não está sendo pregado aqui através de boca de um ser humano, através de pessoa que toma a palavra para poder ofender a outro com palavra, incrédulo, entendeu? Que aqui não estamos aqui para poder falar de pessoas, de igrejas, de outras igrejas, que nós não estamos aqui para falar de placas de igreja onde nós não habita o Senhor. O próprio Senhor Jesus diz que não devemos habitar entre quatro paredes, mas sim em sua palavra. Então, irmãos, estamos aqui e vamos estar introduzindo a pregação da palavra de Deus, e que você ouça com muita atenção, deixa descer para o coração, para a alma, que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimamente através da pregação da palavra. Sei que essa pregação não tem nada a ver com o que eu expressei na introdução dessa programação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. A graça de nosso bom Deus seja convosco, hoje e sempre. Imunidade. O que é imunidade? É uma coisa boa, né? E pode não ser também, né? Vamos ver o que é imunidade? É a capacidade de resistir a um agente causador de doenças dentro do corpo, chamamos o organismo humano, o nosso organismo. Então você às vezes encontra pessoas que são imunes a alergias, outras pessoas não são imunes. Então elas são susceptíveis a contrair alergias sobre isso, aquilo, sobre certos alimentos, cheiros e assim sucessivamente. Então dentro do mundo natural nós encontramos esta imunidade a certas coisas em pessoas, mas não são imunes a outras coisas. Vamos ver no mundo espiritual, porque existem pessoas, segundo as Escrituras, que são imunes à verdade. É uma afirmação e tanto, não é? Parece irresponsável. Se ela fosse minha, assim deveria ser contestada. Mas eu vou mostrar para vocês que ela não é minha, ela é bíblica. A pessoa se torna imune à verdade, a verdade não entra nela. Já outras pessoas se tornam imunes à mentira. Elas não vão crer na mentira, elas estão imunizadas contra a mentira. E já outros são imunizadas contra a verdade. Isto é algo que deve levar-nos a pensar sobre o assunto. Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ele começa o assunto no verso 7, quando ele está falando sobre o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade que já estava operando, está operando até hoje. Com efeito, ao verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Já me fizeram uma pergunta a respeito de quem é este e o que o detém. Eu não sei te dizer. Não está escrito aqui quem seja ele. E isto leva as pessoas a arrumarem muitos homens para serem este homem. A Bíblia não diz quem será, mas ele vai operar muitos milagres. Ele não vai ser uma pessoa, a característica aqui, não é uma pessoa que vai estar matando as pessoas, porque seria muito fácil de reconhecê-lo. Vocês querem ver o resultado? Então será de fato revelado o iníquo. Quando será revelado o iníquo? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá, pela manifestação de sua vinda. Bom, então ele está por aí, porque a Bíblia diz que ele será revelado. Quem é ele? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por que eles serão enganados? Paulo dá a resposta. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não acolheram, não receberam, não abraçaram o amor da verdade para serem salvos. Eles se acomodam com o engano e pensam que estão corretos. A Bíblia mostra isto quando Jesus estava aqui, a perseguição que faziam a Jesus até chegar à morte, a matá-lo. Eles pensavam que estavam fazendo o que deveriam fazer, realmente estavam fazendo. A Bíblia mostra que Judas recebeu a unção para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Cada um vai fazer aquilo que tem que fazer, ele vai receber a força, a unção, a inteligência, a capacidade para realizar o seu trabalho em se tratando da vida espiritual, assim como na material. Você recebe instrução, você vai à escola, você estuda, você escolhe uma profissão, você vai à faculdade, então você recebe instrução para fazer aquilo que você deseja fazer, dentro do mundo da construção, da ciência e assim sucessivamente. Agora, este iníquo, ele recebe essa força. E ele então leva consigo, enganados, todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que não acolheram? Porque o Espírito os torna imunes à verdade. A verdade não entra em seus corações. Por mais que você fale a verdade, ela não vai penetrar no coração de todas as pessoas. Mas você não sabe quem são eles, você tem que pregar a verdade a todos. A toda criatura, disse Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então todos têm que ouvir. Agora veja por que eles não recebem a verdade. Está isto no verso 11. Eu disse para vocês que é uma afirmação bíblica, então vou ler o verso 11 de 2 Tessalonicenses. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Olha, eles não acolheram o amor à verdade. Então Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira.
Então a mentira é que eles adotam como regra de vida. Mentem, não acertam, não se arrependem, continuam mentindo. Mentem hoje, mentem amanhã, e eles não acham o caminho do arrependimento. Porque isto aconteceu. Uma operação do erro opera nos seus corações para que eles deem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então eles se tornam imunes à verdade. A verdade não penetra no coração deles. Nós temos um exemplo também no Antigo Testamento, no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22. Um espírito de mentira que Deus permitiu entrar nos profetas de Acabe, para que ele subisse à batalha. E veja a explicação no primeiro livro dos Reis, uma pergunta que no verso 20, não vou ler toda a história, vocês podem ver aí 22, a profecia dos falsos profetas, a profecia de Micaías, e assim chega no verso 20, que eu vou ler. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Ele tinha feito uma aliança com Jeosafá para subir contra o rei da Assíria, para tomar Ramote Gileade, que pertencia a Israel. Então Deus fez essa pergunta: quem vai enganá-lo? Um dizia uma coisa, o outro dizia outra coisa, mas de repente, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Com que você vai enganar Acabe? Estão vendo? Aqueles profetas estavam ali profetizando, brigando com Micaías. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Que coisa, hein? Eu serei o espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. E estariam falando em nome do Senhor. O Senhor não permitiu eles irem, esse espírito ir? Permitiu. Porque a Bíblia está dizendo assim, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. Aí no verso 23, Micaías continua e diz, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Mas Acabe estava imune à verdade, porque Micaías já tinha dito para ele o que iria acontecer. Você está vendo? A profecia de Micaías, ele disse, então disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. O rei iria morrer. Mas ele não aceitou, ele não creu, porque ele teria que pagar pela sua maldade que ele fez com Nabote, ao tomar a terra de Nabote, na qual Jezabel mandou matar Nabote apedrejado com testemunhas falsas e ele consentiu. Ele teria que morrer naquela batalha, mas tinha que ter alguma coisa para enganá-lo. O seu coração não ouvia mais a verdade. Cuidado para você não acostumar com a mentira dos falsos profetas e depois a verdade não entra mais neste coração empedernido. Você crê na Bíblia? Há uma pergunta.
Ah, todos dizem, eu creio. Mas você crê que ela é a palavra de Deus? Ah, eu creio, ela é a palavra de Deus. Mas de vez em quando você, mas eu não acredito nisso aqui não. Mas isso aqui na Bíblia, um espírito de mentira vindo da parte do Senhor, eu não acredito nisso. Inferno, eu não acredito nisso não. Lava-pés, também não acredito. Tomar ceia, para que isso? Congregar, para que isso? Será que seria um espírito de mentira te tapeando, te enganando, te levando ao abismo? Observe segundo o que a Bíblia está dizendo. Se ela está dizendo que é para você fazer, não, isso foi só para o tempo dos apóstolos. Lá está escrito que era só para o tempo dos apóstolos. O arrependimento foi só para aquele tempo. A conversão só foi para aqueles dias. Hoje ninguém tem que arrepender nem converter. O mentiroso não é do reino dos céus. Foi só aqueles tempos lá. Você diz que crê na Bíblia. E a Bíblia está dizendo isso. Mas tem muitas pessoas hábeis aí no mundo para enganar, viu? A gente vai falar sobre essa habilidade de enganar as pessoas. Hábeis para enganar as pessoas que creem na mentira. Não estão imunes a ela, mas estão imunes à verdade. Não se esqueçam disso. Não seja imune à verdade. Abrace ela. Deixe ela te dirigir. E que verdade é? Sou eu o verdadeiro? Não. A Bíblia é a verdade. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se um dia eu torcer um versículo deste aqui, se você for meu amigo, você por favor vai me dizer. Se torceu aí, você leu errado, isso não está escrito desta forma. Olha o contexto. Se você for meu amigo, você fará isso. Porque eu não quero errar nisto que vos falo. Eu quero que vocês me ouçam e tenham a convicção de que estou vos falando plenas verdades, ou a plena verdade, que é Jesus. E eu desejo do meu coração é que o Espírito Santo ilumine os vossos corações e vossos entendimentos sejam abertos para conhecerem as Escrituras, assim como os entendimentos daqueles dois apóstolos foram abertos e o entendimento dos apóstolos foram abertos para conhecer as Escrituras. E que o Pai das luzes, o Criador de todas as coisas, se compadeça de cada um de nós e não nos deixe nos enredar com nenhum engano, ainda que haja milagres naquilo, profecias e visões, mas que nós possamos dar valor real ao que está escrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra seja suficiente para te curar, libertar de toda a opressão maligna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.